Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá, amigas, olá, amigos. É com muita alegria que os recebemos novamente neste programa Conexão da Fé. O objetivo deste programa é muito simples. Queremos ligar-nos com Deus, usando aquilo que Ele claramente diz na sua palavra. Neste mundo existem muitas vozes, vozes que entram em conflito entre si, vozes que concorrem entre si e podemos ficar confusos. Geralmente, ou nunca ficará confuso aquele que confiar na palavra de Deus e apenas naquilo que ela diz. Queria partilhar convosco esta mensagem à qual dei o nome: a verdade vem sempre ao de cima. Este nome vem, e já passo a explicar em breve, mas este nome vem do facto que existem na natureza determinados elementos que, quando misturados, uns têm sempre a tendência de se sobreporem aos outros. Eu, quando era criança, deixem-me compartilhar convosco, quando era criança eu tinha o sonho de ser cientista. E então passava a vida a fazer o que eu chamava experiências científicas. Trancava-me no banheiro, na casa de banho e punha-me a misturar todos os líquidos que ali encontrava. Também, depois de fazer essas experiências ali, e, atenção, não recomendo que façam isto em casa, mas depois também fui para a cozinha e pegava nos líquidos e nos produtos que encontrava e punha-me a fazer as minhas experiências científicas. Uma coisa que eu rapidamente descobri era que quando misturava água com óleo, o óleo tem a tendência sempre de vir ao de cima. O meu amigo, a minha amiga está a pensar neste momento, mas que grande descoberta. Nós não temos dificuldade nenhuma em acreditar, porque já vimos, provavelmente, muitas vezes, que o óleo vem sempre ao de cima. Não temos qualquer problema em acreditar nisto, mas há uma outra coisa que precisamos acreditar, que é a verdade também vem sempre ao de cima. A verdade que encontramos em Deus, essa vem sempre ao de cima. Em João, capítulo 17, nas Escrituras, encontramos uma maravilhosa oração de Jesus. Nessa oração, Jesus, que está prestes a dar a sua vida pelos nossos pecados, nessa oração, Jesus ora até pelos seus discípulos futuros. Jesus ora pelos seus discípulos que o acompanhavam ali, naquele momento, mas Jesus até orou por aqueles que um dia viessem a receber a sua palavra, a crer nele e a serem salvos. Nessa oração encontramos estas palavras. João 17, versículo 17, diz, Jesus orando ao Pai diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, três coisas que eu queria compartilhar convosco usando este versículo da Palavra de Deus. Vamos ver o que é que ele tem para nos dizer. A primeira coisa é que encontramos aqui qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a santificação. Vamos aprender o que é isso de santificação. Olhando novamente para o versículo diz claramente, santifica-os, Jesus ora ao Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, então,
sabemos então claramente, não temos dificuldades em entender que aquilo que Jesus pede ao Pai por nós é a sua vontade para a nossa vida. Se Jesus está a pedir ao Pai algo por nós, é porque Ele deseja isso para nós. E aquilo que Jesus pede ao Pai é para que nós fôssemos santificados. A palavra santo, de onde nós temos a palavra santificação, a palavra santo significa separado. Jesus então estava a orar ao Pai para que os seus discípulos vivessem vidas separadas. Santifica-os, na verdade, disse Jesus. Jesus queria que os seus discípulos vivessem vidas separadas, mas separadas do quê? Podemos entender isso melhor se nós virmos a forma como o mundo vive a sua vida. De que forma é que o mundo vive a sua vida? De quem são os interesses que o mundo busca? O mundo, de uma forma geral, busca naturalmente aquilo que é bom e reto e justo? Vemos claramente que não. O mundo, na sua forma natural, naturalmente busca, cada um busca aquilo que é do seu próprio interesse. Então vemos um mundo inteiro dedicado ao prazer, dedicado ao entretenimento, dedicado a buscar os seus próprios interesses egoístas. É daí que vêm as lutas, é daí que vêm as dificuldades, é daí que vêm as guerras, é daí que vêm as dissensões. Eu acrescento mais, é daí que vêm as famílias divididas, cada um para o seu lado. É porque cada um está a buscar apenas os seus próprios interesses. Em Isaías, capítulo 53, a Bíblia diz que cada um se desviava seguindo pelo seu próprio caminho. Cada um quer aquilo que é bom para si, aquilo que deseja o seu próprio coração. Quando Deus, escutando as palavras do seu Filho Jesus Cristo, quando Deus o Pai escuta esta oração, o que Ele está a ouvir é: Senhor, separa estes discípulos desta forma egoísta como o mundo vive. Santifica-os, separa-os, faz com que eles vivam vidas diferentes. E então aprendemos nesta breve oração, nesta pequena oração, nesta pequena porção desta oração de Jesus, aprendemos algo muito importante. Vemos aqui qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus, então, é para que sejamos santificados, vivamos vidas separadas. Tantas pessoas por aí que dizem que estão à procura da vontade de Deus. A vontade de Deus, em primeiro lugar, é que sejas separado deste mundo. A forma primeira como essa santificação começa é no dia da salvação. Aqueles que buscam apenas os seus próprios interesses, aqueles que buscam apenas os seus próprios desejos egoístas, o mais certo é que ainda nunca tenham tido um encontro com Deus. E esse encontro apenas se dá através de Jesus Cristo. Amigo, você já teve o seu encontro com Jesus Cristo? Você já admitiu perante Deus o seu pecado e recebeu Jesus para ser o seu Salvador pessoal? A Bíblia diz que todos quantos o receberam, Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você descobrir a vontade de Deus, para você se separar da forma normal que o mundo vive, você precisa, em primeiro lugar, ter o seu encontro com Jesus Cristo.
Depois de ter o seu encontro com Jesus Cristo, você já consegue então, tem uma nova vida, recebeu um novo coração, com novos desejos, novas atitudes, novas inclinações. Você tem um novo coração, uma nova vida e você pode buscar a Deus. Você aí sim pode começar uma vida de santificação. Aquele que é de Deus busca naturalmente a vontade de Deus. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Essa deve ser a atitude de qualquer crente. Eu, pessoalmente, eu sou originário das Ilhas dos Açores. A ilha onde eu cresci chama-se Ilha de São Jorge. Poucos habitantes, cerca de 10 mil habitantes naquela ilha. Estas ilhas no meio do Oceano Atlântico apenas são habitadas sensivelmente nos últimos 500 anos. Eu fico a imaginar como deve ter sido difícil, em meados do século XV, como deve ter sido difícil povoar aquelas ilhas. Na altura, governava em Portugal o rei. E eu fico a imaginar um responsável, um capitão donatário, habitando numa daquelas ilhas, à espera de instruções do rei. Já imaginaram como o correio demorava naqueles tempos? Porventura, escrevendo uma carta ao rei, demoraria vários meses até receber a resposta. E quando aquela resposta viesse, Senhor, qual é a tua vontade? O que é que tu queres de mim agora? Quando aquela resposta viesse e aquela carta fosse aberta, o que é que pensam que aquele responsável, aquele capitão donatário, o que é que pensam que ele iria fazer depois de saber a vontade de quem estava por cima dele em autoridade? Certamente que a vontade dele era querer receber aquelas ordens e a vontade dele era caminhar naquelas ordens. Nós também, meus amigos, minhas amigas, devemos ter um desejo de saber qual é a vontade de Deus. E aprendemos aqui, de uma forma muito simples, através da oração de Jesus, aprendemos que a vontade de Deus para a nossa vida é vivermos vidas separadas. Separadas do mundo, mas vivendo para Deus. Separados do mundo, vivendo para Deus. O segundo ponto que eu queria tirar desta passagem está aqui. Se a vontade de Deus então é a santificação, o alvo a atingir é a verdade. Mais uma vez, Jesus ora, santifica-os, e depois ele diz assim, santifica-os na tua verdade. Santifica-os na tua verdade. O alvo a atingir então nesta santificação, vamos separar-nos do mundo para atingir então isto que Jesus chama a verdade. A única forma de vivermos vidas separadas é vivermos na verdade. Se continuamente nos submetermos a uma dieta de verdade, será mais fácil mantermos-nos separados dos interesses do mundo e dos nossos próprios interesses egoístas. Aquilo que nós não sabemos da verdade de Deus pode ser prejudicial para a nossa caminhada com Ele. Santificados, separados para viver na verdade. A verdade é aquilo que nos protege das ilusões do mundo. O mundo quer convencer-nos que aquilo que nós vemos, que aquilo que nós tocamos, isso é que é verdade. O mundo quer nos convencer que apenas isso é que é verdade. Apenas aquilo que nós vemos, apenas aquilo que nós tocamos, apenas isso é verdade. Isso é o que o mundo nos quer fazer acreditar. Mas o que nós sabemos é que mais verdadeiro ainda é aquilo que é eterno.
é aquilo que não é visível, mas é eterno. Porque tudo o que existe neste mundo, tudo o que de material existe neste mundo, vai passar. Mas aquilo que é de Deus, as realidades invisíveis de Deus, essas sim são eternas. Eu tive um patrão para quem eu trabalhei, a quem eu estava a tentar compartilhar a minha fé, e esse senhor, de uma forma muito simpática, gosto muito dele, mas esse senhor disse assim: gosto muito que tenhas a tua fé, acho que a tua fé é algo muito importante, acho que as pessoas que precisam disso, acho que isso é bom para elas, mas eu não preciso disso. Aliás, eu penso que tudo isso em que tu acreditas é uma ilusão. O que é ilusão? Ilusão é uma coisa que parece, mas que depois não é. Uma ilusão é uma coisa que parece que existe, mas depois desaparece. Não acham que isso é uma boa definição do nosso mundo e das coisas do nosso mundo? Pensamos que os grandes edifícios, os grandes monumentos, as grandes realizações humanas, pensam que isso vai durar para sempre? Não. Muitas das grandes obras que foram realizadas neste mundo, hoje em dia são apenas pó. Já não existem. Então, o que é ilusão? São as coisas deste mundo? Não. Sim, são as coisas deste mundo que são ilusão. As coisas de Deus são verdade. E a verdade é aquilo que permanece. E então, santifica-os, separa-os na verdade. Devemos então rodear-nos da verdade. Preencher a nossa vida de verdade. De forma a não cairmos no erro de pensarmos que somos nós que temos as respostas. O terceiro ponto, o instrumento de trabalho que Deus usa para a santificação é a palavra. Jesus, na sua oração, disse claramente: santifica-os na tua verdade. E ele diz assim: a tua palavra é a verdade. E então a Bíblia é a mais pura expressão de verdade que nós possuímos. Aliás, eu costumo dizer que a Bíblia é a única coisa perfeita que nós podemos segurar em nossas mãos. Não existe nada neste livro que seja imperfeito, não existe nada neste livro que tenha contradições, não há erro. Em todas as páginas deste livro, de capa a capa, podemos confiar em cada uma das suas palavras. A Bíblia é a mais pura expressão de verdade que nós possuímos. E então, se nós queremos viver vidas santificadas na verdade, a forma de fazermos isso é aplicarmos-nos à leitura, estudo, meditação da palavra de Deus, a Bíblia. Esta é a forma de vivermos em verdade. Só porque nós conseguimos explicar algo a nós mesmos, não quer dizer que a nossa lógica faça sentido para outros. A verdade é que nós precisamos da palavra de Deus. Aprendemos que há poder na palavra. Quando nós queremos compartilhar a nossa fé com outros, é a palavra de Deus que nós devemos utilizar. Nós pensamos que temos as respostas, já conseguimos encontrar o sentido para algumas das coisas que nos faziam confusão antes nas nossas vidas, e então isso já faz sentido para nós. E pensamos: não preciso da palavra para essa parte da minha vida, porque já consegui resolver essa questão em minha mente. Precisamos ter cuidado com isso.
porque o que nos garante que nós chegamos a uma resposta que não é a melhor resposta? O que nos garante que não há ali um ingrediente de erro que possa pôr em perigo toda a conclusão a que nós chegamos? Nesta oração, Jesus diz: Senhor, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E então precisamos de constantemente estarmos sujeitos a este precioso livro que é a palavra de Deus. Estava eu a dizer, neste livro não há qualquer erro ou contradição, mas esse erro, essa contradição pode haver na nossa própria lógica, na forma como nós entendemos o mundo. Pode acontecer estar lá aquele erro, aquela contradição. Apenas pela palavra é que seremos corrigidos nesse erro que nós nem sabíamos que tínhamos. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta é a oração de Jesus. A palavra não tem, então, aqueles erros ou contradições que podem existir na nossa forma de ver o mundo. A palavra é 100% verdade. E quanto mais habituados estivermos à palavra de Deus, quanto mais mergulhados estejamos nos seus sagrados ensinamentos, mais preparados vamos estar quando vierem essas sim, ilusões a tentarem nos desviar. A melhor forma de identificar o erro é estarmos habituados com a verdade. Dizem-me que os agentes do FBI nos Estados Unidos têm uma forma muito interessante de se treinarem para descobrirem as notas falsas. Existe uma divisão do FBI só dedicado a tentar saber onde é que estão essas notas falsas, a combater esses crimes de falsificação. E quando um agente se junta a essa força especial, a forma como eles têm de treinar o agente para detectar as notas falsas é colocar aquele agente a contar notas verdadeiras. Podemos achar, mas será que eles não deviam gastar o tempo a estudar as notas falsas para poder identificá-las? Mas não. Ali estão os agentes, dia após dia, apenas a contar dinheiro verdadeiro. E eles ficam... e há um dia no treino que é introduzida uma nota falsa no meio das verdadeiras. E aquele agente está tão habituado a contar o dinheiro verdadeiro que quando chega aquela nota falsa, ele descobre a diferença. Assim é connosco. A forma de vivermos vidas separadas deste mundo, a forma de andarmos na verdade é estarmos mergulhados na palavra de Deus. Quanto mais habituados estivermos à verdade de Deus, mais fácil vai ser detectar o erro quando ele vier. Estamos rodeados de erro. Estamos rodeados de contradições. Este mundo apresenta-nos respostas e apresenta-nos respostas definitivas. O mundo apresenta-nos muitas vezes respostas que ele diz: estas são as verdadeiras respostas e nunca mais haverá uma outra resposta para além desta. No século XVIII, salvo erro, a Academia de Ciências em França editou um trabalho com uma lista de várias dezenas de factos científicos que contradizem a Bíblia. Foi um trabalho cuidadosamente preparado pela Academia de Ciências, com dezenas e dezenas, uma lista de dezenas e dezenas de fatos científicos que contradizem a Bíblia.
desde o ano em que saiu essa lista, cada um daqueles fatos científicos já descobriram que estavam errados. E a Bíblia continua de pé. A Bíblia continua a ser a eterna palavra de Deus. Também os livros das outras religiões estão cheios de fatos que todos sabem ser errados e impossíveis. Mas a palavra de Deus é verdadeira, é pura. A palavra de Deus mantém-se como um poderoso livro útil para nos defender de qualquer erro. Onde é que estão as ilusões? As ilusões estão neste mundo que passa, mas Deus e a sua palavra permanecem para sempre. Que decisão devemos tomar então? Nós devemos tomar a decisão de aplicar-nos na leitura e meditação da palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, você tem uma Bíblia? Você já tem a palavra de Deus? Uma vez escutei alguém que disse: a vossa condenação está escrita no pó acumulado nas capas das vossas Bíblias. Uma palavra poderosa. Muitos têm Bíblias em casa que apenas servem de decoração. Muitos têm Bíblias em casa que lhes foram deixadas por familiares, um pai fiel, uma mãe fiel, um tio amoroso, uma tia cuidadosa que vos deu em mão, um amigo especial, deu-vos em mão a palavra de Deus. E essa palavra foi guardada para nunca mais ser aberta. Meu amigo, minha amiga, se você tem a palavra de Deus, você deve tomar hoje a decisão. Deus quer que eu viva uma vida separada, essa é a sua vontade. Deus alerta-me para o facto de neste mundo eu estar rodeado de mentira, de engano, de contradição. Deus diz-me que quer que eu ande na verdade. E o único lugar onde está essa verdade é na eterna palavra de Deus. Toma a decisão não só de ler a Bíblia. Toma a decisão de ler, mas com a intenção de meditar. A Bíblia está cheia de promessas, não para o leitor da Bíblia, mas para aquele que medita nas suas palavras. Se você não tem uma Bíblia, temos muito gosto em lhe oferecer uma, gratuitamente. Por favor, entre em contacto connosco através de um destes contactos que vai aparecer no seu ecrã. Que a palavra de Deus poderosamente nos possa então separar deste mundo, proteger-nos do engano e continuar a levar-nos para seguirmos e caminharmos e crescermos na vontade de Deus.